Não são 4 meses, não são 4 anos, são 4 décadas. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Paulo Ribeiro. Paulo, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Vinícius. A gente fica muito feliz de poder estar aqui na Local. São queridos amigos que nós conhecemos e tivemos a oportunidade de estarmos juntos e trabalhando. E desde 1984, né, a Local existe. E eu queria saber de você como foi o surgimento e o início da Local. Então, a Local, ela já nasceu baseada num grande cineasta, que foi o Mazzaropi. O Mazzaropi era um diretor, vamos dizer assim, completo. Ele tinha estúdio, ele tinha câmera, ele tinha luz, grua, moviola, tudo que na época era necessário para fazer um filme, o Mazzaropi tinha. Quando ele faleceu, a família fez um leilão das coisas dele. E a Local começou comprando justamente um lote de refletores que pertenciam ao Mazzaropi, que são refletores que existem até hoje no mundo. São os Molly Richardson, são clássicos do cinema. É um Fresnel Molly Richardson que pertenceu ao Mazzaropi. Então, com a compra desses refletores nesse leilão, a Local começou em 84. Okay. E depois foi desenvolvendo outras coisas. A Local montou em 85 ou 6 uma fábrica na Vila Maria, e de lá saíram muitos produtos, muitos tripés, refletores, acessórios, coisas que algumas ainda são modelo no mercado. E durante muito tempo a gente fabricou, alugou, vendeu, montamos muitos estúdios, mas o início foi esse, numa época difícil, uma época que se fazia pouco cinema, mas foi ali que começou. Maravilha, muito legal poder escutar, conhecer um pouco mais, não só a história da Local, mas a história do cinema brasileiro em si. Pra quem não sabe, aqui no espaço da Local tem muitos quadros que mostram os trabalhos, os filmes, os longa-metragens, os quais, né, a Local participou, apoiou, forneceu equipamento. E nesses 40 anos eu imagino que apareceram muitos desafios, tanto no início quanto agora, depois de muito tempo já no mercado. E eu queria saber de você como foram esses desafios do início, quais eram as dores que você tinha antes, que a Local tinha antes, que o mercado tinha, e em comparação a hoje, quais são as vantagens, as facilidades, quais os desafios de hoje em comparação a 40 anos atrás. Bom, nos primeiros anos foram anos de sacrifício, de dificuldade, não só para a Local, mas para o próprio mercado de produção, né? Nós fornecemos equipamentos para filmes clássicos, como O Homem da Capa Preta, Dama do Cine Xangai, Feliz Ano Velho, e esses são filmes anteriores ao Collor, né? O governo Collor foi um desastre para o cinema, né? Ele fechou a Embrafilme, não abriu nenhuma outra alternativa, e o cinema simplesmente paralisou. 90, 91, 92, o Brasil fazia 2, 3 longas-metragens por ano, que não havia qualquer tipo de apoio, ele encerrou tudo, né? 93, 94, começa a chamada retomada com as leis do audiovisual, e aí sim o cinema brasileiro retomou a sua força e começou a produzir num nível mais profissional, né? Na década de 80, o que a gente tinha eram equipamentos que hoje a gente olha para eles e fala, nossa, como é que a gente filmava com isso, né? Eram equipamentos analógicos, não tinha nada digital, era tudo muito pesado, né? Esse mesmo refletor que eu mostrei para vocês é um refletor de aço. Ele é maravilhoso, ele funciona até hoje, ele tem uma luz linda, mas ele é pesadíssimo, né? Então era tudo muito mais difícil, não tinha... Se você queria cor, você tinha que pôr uma gelatina lá no Par 64, você tinha, para controlar o refletor, você tinha que ir um por um, não existia nada... Não tinha aplicativo, Bluetooth, nada disso. Não tinha controle remoto, não tinha nada. Então era assim, uma época difícil. A gente não achava isso na época, né? A gente achava que aquilo era normal, né? Mas você filmava em negativo, você só via depois que revelasse, depois você tinha que ir para a moviola montar, era um outro padrão de produção. Mas mesmo assim o cinema brasileiro fez obras muito legais naquela época, né? Depois houve, como eu falei, essa paralisação, e na retomada a coisa realmente começou a andar bem melhor, né?
A local, como as outras locadoras, ela durante muito tempo ela sobreviveu por conta da produção publicitária, né? O Brasil sempre foi muito forte em produção de comerciais, ganhou sempre muitos prêmios em Cannes, e a gente teve uma época de ouro, né, em década de 80, 90, onde a publicidade brasileira era muito premiada. E nessa época, 70%, 80% do nosso faturamento vinha disso. A produção de conteúdo era quase complementar, né? E hoje em dia, vindo agora para o momento presente, é o contrário, né? 70% do nosso faturamento vem de produção de séries de TV para o streaming, longas-metragens, clipes, documentários. E a publicidade, que ainda é interessante e forte, ela reduziu a sua participação para 30% do nosso faturamento, né? Houve essa inversão, né? Paulo, eu queria saber de você como é a relação das novas gerações com a local. Essa é uma pergunta legal, porque a evolução dos equipamentos, ela permitiu que uma gama maior de pessoas tivesse acesso e pudesse aprender e a trabalhar. Quando a gente começou, na década de 80, os equipamentos, como eu falei, eram grandes, eram pesados, eram difíceis de usar, você precisava estudar muito, ter muita experiência, muitos anos. Para você virar um diretor de fotografia, você precisava de 10, 15 anos de experiência no set. E hoje em dia, o que a gente vê, para nossa alegria, é que a gente vê pessoas assim de 22, 23, 25 anos fotografando, dirigindo, produzindo. E isso injeta uma energia, um sangue novo, uma coisa que eu fico muito feliz de ver. Não que os profissionais mais experientes não tenham o seu espaço. Tem, e é muito importante que eles continuem com a gente, porque eles agregam a experiência, os ensinamentos e passam esse conhecimento para os mais jovens. Mas é muito bacana ver. E a gente sempre teve na nossa história uma vontade de apoiar as novas gerações. Então nós somos, a local é a empresa madrinha do Instituto Criar, do Luciano Huck. Assim que ele foi fundado, a gente sempre deu todo o apoio que foi necessário. As turmas formandos da FAAP muitas vezes vieram aqui pegar equipamento para fazer seus curtas de formatura. A gente já viu várias vezes alunos que fizeram curtas de formatura aqui com o nosso equipamento e hoje estão dirigindo série na Netflix, estão fotografando, estão produzindo coisas importantes. A gente tem 40 anos, então deu para acompanhar toda essa história, né? A local mantém as portas abertas o tempo todo, qualquer turma de aluno, de formando, que queira vir conhecer. É muito importante para eles saberem que isso aqui existe, né? Porque às vezes eles se formam, entram no mercado e conhecem pouco os recursos que eles podem utilizar, né? Então, para nós é uma alegria ver essa molecada, no bom sentido, produzindo coisas boas, né? Sim, com certeza. Não só o Paulo, mas o Anderson, o César, o Willio, a Lu, são muito receptivos e sempre são muito acolhedores. Então é muito bom estar aqui e é uma troca de aprendizado muito grande. E pra gente dar um gancho aí pra encerrar, o papo tá bom, mas eu queria saber de você qual que é o diferencial da local em relação às outras locadoras, outras empresas no geral. Olha, acho que um dos principais diferenciais é esse barulho que a gente está ouvindo aqui durante toda a nossa conversa, né? A local é uma empresa muito verticalizada. Sim. Então, até a falta de fornecedores em certas áreas fez a gente desenvolver, como a gente já tinha isso no nosso DNA, ter tido uma fábrica. Então, hoje a local tem uma marcenaria técnica, nós fazemos absolutamente tudo de madeira, os cases, os 3 tabelas, os praticáveis, tudo que é de madeira é produzido aqui dentro. Nós temos uma serralheria no setor de usinagem, de fresa, produz carrinhos, refletores, acessórios, muita coisa, praticamente tudo de metal, também a gente consegue fazer aqui. Temos uma oficina de costura que produz
colmeias de tecido, que hoje são uma febre. A gente produz todos, os panos de butterfly, Legal. os cases, tudo feito aqui. Temos um laboratório de eletrônica, então a gente consegue muita coisa consertar aqui mesmo. Nossos técnicos têm bastante experiência. Então essa verticalização é um diferencial. O cliente sabe que ele pode pedir uma coisa especial, o cenário dele se exigir um equipamento ou um acessório ou coisas assim, ele se um pano, um pano diferente dos outros. Então isso é um diferencial. O outro diferencial eu diria que é a experiência da nossa equipe. O local tem uma característica rara. Nós temos pelo menos uns 20 funcionários que estão aqui há mais de 15 anos e vários há mais de 25 anos. Então a nossa equipe é muito experiente para assessorar, para ajudar as produções nas necessidades deles, e isso é que compõe a qualidade do serviço que a gente presta para o mercado. Se você pudesse dar um conselho hoje para quem está entrando no mercado de audiovisual, qual seria? Olha, acho que eu daria o mesmo conselho que eu daria para qualquer jovem. Para você se dar bem na sua profissão, você precisa de 3 coisas. Você precisa de talento, e entendendo esse talento não como um talento artístico. O talento quer dizer, você precisa saber e gostar de fazer aquilo que você se propôs a fazer. Se você vai ser um pintor de parede, você tem que ser um bom pintor de parede. Se você vai ser um mecânico, você tem que gostar e saber fazer aquilo. Então, faça alguma coisa que você se sinta talentoso para fazer. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é vá atrás das oportunidades. Que muita gente talentosa fica pelo caminho que não consegue encontrar uma boa oportunidade. E a terceira é vai ralar muito. Você precisa ter talento, ter oportunidade e precisa ralar. Se você juntar essas 3 coisas, você vai ser um bom diretor de fotografia, um bom fotógrafo, um bom produtor, um bom figurinista, seja lá o que for que você se propuser a fazer. Não é um caminho fácil, mas acho que uma das maiores alegrias da minha vida foi ter vindo para o cinema, porque a turma é muito simpática, muito amiga, todos os meus amigos são do cinema, e é um pessoal informal, a gente trabalha de tênis e jeans e camiseta, e é todo mundo muito querido, então é uma área muito legal de você vir trabalhar, mas não é fácil, mas para quem conseguir juntar essas coisas que eu falei, é sucesso garantido. Maravilha, pô, fico até emocionado aqui. Paulo, muito obrigado, prazer. Obrigado a vocês. Inenarrável, muito bom estar aqui. É isso, pessoal. Esse foi o bate-papo com o Paulo Ribeiro, dono da Local, fundador. Muito obrigado para quem assistiu, para quem acompanhou até o final. Nós somos a MCI, somos essa importadora, distribuidora que quer fomentar a educação no Brasil, quer impactar a vida de pessoas. Muito obrigado, até a próxima.